chamar. Oi, pessoal! No Instagram, vamos entrando aí, que hoje a gente tem uma convidada especial, doutora Ana Cristina Figueiredo, que mora em Portugal, vai estar lá hoje, agora lá é 22 horas, ela se disponibilizou, vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro que ela lançou e sobre a trajetória dela como psicóloga, né? Nesse período aí. Então, eu vou chamá-la para a gente poder se apresentar. E para quem não me conhece, quem entrou aqui de paraquedas e entrou aqui nessa live, meu nome é Karine Araújo, sou psicóloga, neuropsicóloga, e tá dando retorno mesmo, né, doutora? Bem que você falou. Ah, tá bem. Vamos ver. Eu vou diminuir o volume do Instagram. Tá, Você vê pra mim se tá. aí, diminuir aqui também. Sou neuropsicóloga e trabalho agora com a mentoria para novos profissionais, para quem está começando, para quem já formou há muito tempo e não começou, não atuou ainda, para quem quer uma nova forma de fazer a carreira, né? Porque a pandemia também veio e bagunçou um pouquinho a vida aí de todo mundo, né? E então, assim, eu acho que reinventar e fazer uma nova forma e arrumar uma nova forma de fazer a psicologia. E eu tenho pensado nas minhas alunas, né, nos meus mentorandos, de trazer pessoas que já têm uma história aí na psicologia, que já vem um caminho aí na psicologia. Por quê? Para dar ânimo, para dar, sabe? Para dar, sabe? Possibilidades também para as pessoas, para ver que é possível viver da psicologia, é possível você ter um consultório, é possível você viver da clínica, né? Então, gente, a gente está hoje com a doutora Ana Cristina Figueiredo. Seja bem-vinda, doutora. A doutora Ana Cristina Figueiredo mora em Portugal. Ela é psicóloga, escritora, mestre, doutora e pós-doutoranda, né? É isso, né, doutora? Pós-doutoranda em Isso psicologia mesmo. clínica e terapeuta de casal. E há pouco tempo, acho que em setembro agora, né? Você lançou o livro Amor Entre Grades. Então, ela vai falar um pouquinho da experiência dela também, tá, gente? Fica ligadinho aí, porque é muito conteúdo bom, hein? Tô avisando. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Muito obrigada, Karine. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa noite. E para reforçar a apresentação, conforme você solicitou, né? De fato, eu terminei a minha graduação em psicologia. Karine, tá dando um pouquinho de eco para mim agora. Vou pôr o fone aqui, tá? Será? Peraí. Tá. Vou pegar o Mas fone. acho que dá para ir falando, né? Então, assim que eu terminei a minha formação, eu iniciei o meu mestrado em psicologia clínica. Posteriormente, fiz a especialização em terapia de casal e família. E fiz depois o mestrado em psicologia com um período sanduíche aqui em Portugal. Então, fiquei um semestre aqui, voltei para o Brasil, terminei o doutorado. Escrevi o livro Amor Entre as Grades, que foi lançado agora pela editora Pris. E agora retornei para fazer um pós-doutorado. Então, estou fazendo um pós-doutorado na Universidade do Porto, no momento atual, e eu realizo um comparativo cultural entre as experiências das mulheres encarceradas no que se refere aos seus relacionamentos afetivos no Brasil e em Portugal. Olha só, gente, tá vendo, gente? Falei que era muito conteúdo bacana. E fala um pouquinho aí pra gente, então, desse início aí de carreira, e você ainda começou em outro, né? Em outro lugar. Como é que foi? Você se formou em qual estado? Eu me formei em Minas Minas Gerais. Eu estudei na Gerais. PUC de Poços de Caldas. Ah, tá. É. Legal. E como é que foi esse começo? Conta pra gente sua experiência. Aham.
Então, até posteriormente a gente vai abordar um pouquinho a complexidade que perpassa a vida dos recém-formados, né? E vai falar um pouquinho sobre rede social também, né, Karine? Mas Uhum. falando um pouco sobre a minha experiência, o que acontece? O meu período logo após ter me formado foi um período bastante difícil. Então, muitas vezes a gente olha para as conquistas de alguns profissionais e fica bastante admirado, mas a gente também tem que se lembrar que essas conquistas e essa construção decorreu de um processo, e que esse processo muitas vezes foi árduo e duro, né? Então, assim que eu terminei a minha graduação, eu fui fazer mestrado aí, olha só, fazer mestrado em psicologia clínica lá em São Paulo. Uhum. Tinha que acordar 2 vezes por semana, às 3 da manhã, pegar um ônibus, ir para São Paulo, pegar metrô, chegar na PUC, depois voltar para Poços. Trabalhava na ocasião, eu tinha 3 empregos. Então, eu trabalhava no consultório, eu já tinha um consultório. Além disso, eu trabalhava como plantonista no hospital, na Santa Casa, então eu atendia só mesmo em casos de emergência, final de semana, Uhum. feriado, horários em que as psicólogas não estavam lá, as psicólogas da Santa Casa mesmo. E além disso, eu também dava aula de inglês, eu era professora de inglês, então pensa para você ver. Era muita coisa ao mesmo tempo, foi um período assim que realmente eu tive que abrir mão de muita coisa, fazer muitos sacrifícios. Então, é importante a gente também ter essa noção de que algumas conquistas, elas advêm de um trabalho árduo e duro, né? Nada cai do céu, nada vem do dia para a noite. Não. Então, foi complicado, mas aí depois as coisas foram melhorando. Depois eu passei no concurso também, fui psicóloga de presídios. Fiquei quase 3 anos como psicóloga em presídios mistos interioranos. E depois também aí, né, comecei o meu doutorado, aí ganhei uma bolsa de doutorado, que também foi depois de muito estudo, para a gente poder concorrer à bolsa, poder ganhar a bolsa. E aí, então, pedi exoneração e me dediquei exclusivamente à pesquisa acadêmica. E teve também esse período, né, de doutorado de sanduíche, que eu fiz em Portugal. E aí foi outro processo para ganhar essa bolsa, muito estudo, e escrita de projeto, e muitas noites sem dormir. Imagino. Então, assim, todo trabalho, eu acho que é sim recompensador, que nós podemos construir uma carreira de muito sucesso, mas a gente tem que se lembrar que são degraus que a gente tem que ir subindo devagar e que é uma construção, é um processo, né? Eu falo para as meninas que são micropassos que a gente dá e a gente sempre está se lembrando do processo. Eu não cheguei até aqui com a minha agenda. Eu falo para elas, hoje minha agenda tem fila de espera. Eu não cheguei e já foi assim, né? E aí, às vezes, elas chegam e já querem, assim, ter a agenda cheia, montar o consultório, já ter lá todo mundo marcadinho nos horários ali. E não é uma busca, é uma construção, é um processo. E valorizar esse processo depois, porque esse processo faz Sim. parte de quem a gente é agora, de como que a gente atua agora nesse momento. Que tipo de psicólogo que você Uhum. é, ou outro profissional qualquer, isso define você durante o processo, né? Então a gente se espelha assim, a gente se inspira assim em profissionais que já estão lá na caminhada, que já estão lá na frente, né? E isso é normal. Assim como agora tem psicólogos que se inspiram em mim, em você, isso é normal. Mas a gente não pode deixar de falar do processo, porque senão já pensa que já caiu do céu e foi assim, simples, fácil, a gente formou e pronto, acabou, né? E não é assim. E ainda para você ainda teve a questão da mudança, né? De país. Eu tenho uma prima Foi. que fez mestrado em Porto. Ela morou 2 anos em Porto. A Denise, acho que ela tá até Olha aí que na live aí. bacana. Morou em Porto. Não é fácil também, né, se adaptar em outro lugar, Não, Agora ela fez doutorado agora em Brasília e ele tá no pós-doutorado também. Não para, né? Não para. isso. Mas de fato. E assim, quando eu resolvi voltar para Portugal, eu tinha bastante noção de todos os desafios que eu enfrentaria, porque como eu já tinha feito um período de doutorado aqui, eu já tinha uma ideia. E assim, eu sabia que eu teria que abrir mão de muitas coisas, porque é um recomeço, né?
Então, assim, hoje eu tenho 10 anos de formada e no Brasil eu já tinha muitas conquistas, já tinha um certo reconhecimento, né? Coisa que aqui ninguém me conhecia. Então, agora que eu estou começando a escrever a minha história aqui, e eu Uhum. sabia disso, que seria um recomeço, que seria difícil e que eu teria que novamente abrir mão de muitas coisas, fazer muitos sacrifícios, mas era algo que meu coração pedia muito para eu fazer, então eu vim. E estou muito feliz de estar aqui. E, Ah, inclusive, assim, essa é uma dica que eu dou para as pessoas que se formaram recentemente. É importante você ficar atento e saber qual é realmente o seu desejo, o que você quer, qual é o nicho que você quer alcançar, qual é o seu objetivo. E que você tenha foco e vá, que é possível, sim, conquistar os objetivos. o grande vilão, assim, a grande confusão que a maioria faz no grupo, né, das psicotops, no grupo das mentorandas, é essa questão de nicho, de alvo. Eu falo para elas que a gente não tem que ter, a gente tem que ter um propósito. Eu quero ser uma excelente terapeuta de casal. Eu quero ser uma excelente Uhum. terapeuta de criança. Porque dentro, se você escolhe esse foco, e aí nada te tira ali do alvo, de enfrentar as dificuldades vão ter ali, mas nada tira você na vista daquele alvo ali, para conseguir aquele alvo, né? E você, Sim. igual eu falo sempre, por você quer ir daqui em São Paulo, você pega o GPS, você tem vários caminhos. Você vai pegar o mais curto, né? Então, mas você tem você estuda a sua viagem. E da mesma coisa na profissão, você tem que saber os passos que você tem que seguir. Não tem como eu fazer o pós-doutorado se eu não fizer o doutorado, se eu não fizer o mestrado. Então, tudo é planejado. A gente planeja e a gente vai em busca daquele alvo, de conquistar aquele alvo. E o nicho é muito importante. Porque se você não define o seu nicho, você fica para lá e para cá. Aí você começa a ser uma terapeuta de casal, depois você começa a atender criança, depois você começa a estudar isso e aquilo. E aí você não define o seu nicho e você não chega lá naquele processo que a gente falou, né? Ah, eu quero ser uma excelente terapeuta de família, mas aí você não se dedicou exclusivamente ali para a terapia de família. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente. Hoje mesmo eu tive que encaminhar dois pacientes que queriam terapia de família. É difícil, às vezes você quer esse paciente para você, é difícil desapegar, né? E a gente quer o paciente para a gente quer encher a agenda. Só que é meu limite. Eu não atendo casal, não atendo família. Por quê? Porque eu me dediquei a estudar os outros campos da psicologia, né? E apesar de ser psicóloga clínica, eu decidi alguns nichos, né? Então, eu atendo muita criança, e aí o pessoal já vai encaminhando crianças pra gente. Então, a gente tem que saber os limites também. Não dá para fazer tudo, ser bom em tudo, né? Então, escolher o Com nicho é muito certeza. importante. O processo, o alvo, eu falo, qual que é seu alvo? Onde você quer chegar? Porque se você não sabe onde você quer Uhum. chegar, qualquer caminho serve. Qualquer coisa serve, Uhum. né? Uhum. E como é que Com foi certeza. esse processo de decisão de ir para Portugal, fazer mesmo estudar e formar sua vida profissional aí, começar sua vida profissional aí? Você decidiu isso? Então, quando eu vim fazer o doutorado aqui, eu gostei muito de morar aqui, de viver aqui, fiz algumas amizades. Ah, E aí eu voltei para o Brasil e fiquei com esse desejo de retornar a Portugal. Então, teve essa questão mesmo pessoal. Além disso, eu estudava então sobre os relacionamentos afetivos sexuais de mulheres privadas de liberdade. E no Brasil, eu realizei uma pesquisa de campo em um presídio misto interiorano do estado de Minas Gerais. E quando eu estudei aqui em Portugal, obviamente percebi que são muitas as diferenças das vivências dessas mulheres no Brasil e em Portugal. Então, até mesmo para promover uma internacionalização da discussão acerca dessa temática, eu resolvi fazer o meu doutorado com esse objetivo de fazer esse comparativo cultural. E agora estou aqui
fazendo isso, mas na verdade eu ainda não tenho definido se vou permanecer aqui ou não. Eu termino meu pós-doutorado para depois realmente ter essa decisão. E a pandemia e a questão do isolamento social facilitou, né? Essa internacionalização, aliás, que é internacionalização mesmo, né? Que você Isso falou mesmo. de estar estudando como é que por exemplo, como é que são os presídios aí, ou como é que são os presídios aqui, possibilitou mais isso também, né? Olha que a gente conversando agora e discutindo coisas que poderiam não estar acontecendo se não tivesse sido possibilitada essa questão da internet, das lives, né? Se não tivesse facilitado isso. Então, a pandemia também proporcionou isso. E essa Tem o lado facilidade tem positivo, um lado né? positivo. Então, assim, o próprio atendimento online, que eu também faço atendimento Uhum, online, e os meus pacientes são brasileiros, então facilita muito, né? Eu já fazia, mesmo antes da pandemia, atendimentos online, mas a procura também aumentou muito mais depois da pandemia. uhum. É, Agora mesmo, nessas semanas, eu estou participando da ANPEP, que é um simpósio, né, dos professores de pós-graduação do Brasil, que ia ser realizado em Belém presencialmente. Então, eu só estou podendo participar também devido à pandemia. Então, teve, assim, alguns pontos que para mim, facilitou o meu trabalho. Mas, por outro lado, também teve, assim, algumas dificuldades, né, alguns desafios. Então, a minha pesquisa, mesmo nesse momento, ela está parada. Por quê? Porque eles não permitem a entrada de investigadores nos presídios neste momento, né? Que tem Entendi. essa preocupação mesmo de não passar o vírus, o Covid, para as pessoas aprisionadas. Então, agora está no momento assim que a minha pesquisa está parada. Mas são desafios que a gente vai E enfrentando. quem trabalha com pesquisa, né? Eu nunca trabalhei com pesquisa, fiz a pesquisa só na faculdade. Quem trabalha com pesquisa tem que lidar muito com os imprevistos, né? Porque são muitos Muito. imprevistos que acontecem. É, Na psicologia mesmo, é muito difícil você concluir uma pesquisa, porque você tem que fazer Uhum. depois a sondagem e às vezes a pessoa não retorna, e você tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, quem trabalha com pesquisa já sabe que vai lidar com imprevistos mesmo, né? Não tem jeito. Exato, e tem todos os procedimentos éticos que devem ser cumpridos, é Uhum. muito burocrática a pesquisa com seres humanos. Então, a gente já está esperando por isso. Que coisa boa. E aí a gente colocou também um ponto aqui para a gente trabalhar, essa questão a gente até falou já um pouco, né, da idealização da profissão versus a realidade, né, da profissão. Que Sim, na minha experiência mesmo, eu até comentei com as meninas na aula de antes de ontem, a questão de você idealiza mesmo. Quando você escolhe psicologia, você não sabe o que é a psicologia, né? A gente imagina o que é a psicologia, a gente imagina as dificuldades. E não tem só pontos positivos. Eu amar minha profissão, eu gostar de fazer psicologia, também mesmo assim, eu ainda tenho as dificuldades do dia a dia e tenho vontade, às vezes, de não fazer determinadas coisas. Então, assim, eu falo assim, vamos tirar a culpa disso aí, entendeu? Porque não é como a gente imagina 100%. Quando eu falo, eu amo o meu trabalho, eu amo a psicologia, mas eu também tenho desafios que eu tenho que enfrentar comigo mesma, com os meus limites, com as minhas dificuldades, com os meus obstáculos também. Então, assim, você pode amar sua profissão e mesmo assim ter dificuldades com a sua profissão. E eu acho que isso tranquiliza um pouco, porque às vezes fala assim, gente, mas eu não amo minha profissão. Parece que eu não amo como fulana ama, como a Karine ama a profissão. Porque acha que tem que amar 24 horas por dia, 365 dias por ano. E não é assim, né? Tem coisas que uhum, aborrecem, tem coisas que atrapalham, tem coisas que às vezes a gente não quer passar, não quer fazer, e aí você, como psicóloga, tem que fazer. E aí vem essa questão, né? Da idealização e a realidade, versus a realidade. Principalmente aqui no Brasil, né? sim, com certeza, né?
Essa questão da idealização versus a realidade, assim, eu acho que dá leque para a gente pensar em muitos outros fatores que perpassam a vida das pessoas que são recém-formadas, seja em psicologia, seja em outras áreas, e que também vale a pena a gente discutir aqui, né? Então, assim, nós sabemos que atualmente estamos também num mundo que é um mundo capitalista, que incentiva muito o consumo. Então, por um lado, é claro que as pessoas têm pressa para começar a ganhar dinheiro mesmo, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa disso para sobreviver. Mas, por outro lado, tem todas essas questões, né, que vão também exercer uma pressão na vida do indivíduo. Então, ele se sente pressionado a ter um poder de compra logo, a poder consumir logo, porque isso também define um pouco a identidade, o processo de subjetivação e até mesmo a nossa profissão, né? Então, a pessoa que está lá estudando, que depois se formou, ela diz, olha, eu sou psicólogo, sou psicóloga, então ela precisa, né, assumir esse papel, por quê? Porque isso tem a ver com a sua identidade, com o seu processo de subjetivação. Me parece que caiu a live, não caiu? Para mim caiu. Caiu? No YouTube? Do StreamYard. Agora Ah, tá. voltou. Voltou. Agora voltou. E assim, eu acho que além disso, aí o que que acontece? Existe essa pressão social, só que o mercado de trabalho muitas vezes é duro, que vai exigir da pessoa experiência em alguns casos, e aí o recém-formado ainda não tem, então ele vai competir com pessoas que às vezes já têm, né? Então, assim, são muitas. É realmente um mercado que é competitivo, que é complexo. E o que eu acho delicado é que existe um discurso que às vezes acaba assim incentivando a meritocracia, né? Como se a pessoa ela não tivesse ainda dado conta, não tivesse ainda obtido sucesso por culpa exclusivamente dela, sem considerar todos esses fatores que também são fatores sociais. Então, é muito importante que as pessoas tenham uma consciência disso, que é um processo, é uma construção que leva tempo e que às vezes o sucesso ele ainda não foi alcançado por conta de todos esses fatores, né? Então, assim, eu costumo dizer que é muito importante também que a pessoa se conheça e que ela se entenda e que ela saiba por que que ela quer alcançar aquilo. Quando a gente fala de profissão, nós não estamos falando só de dinheiro, né? Como terapeuta familiar, de casal, a gente sabe que a gente está falando de um sistema. E aí, assim, uma coisa que eu percebo muito é essa questão que até Bowen fala muito acerca disso, né? Que é da diferenciação versus pertencimento à família de origem. Então, algumas pessoas se cobram muito que tem que ter sucesso rápido. E por quê? Porque às vezes existe essa questão de que ela quer ser leal à família de origem. Então, por exemplo, o pai foi médico, ela também agora tem que ser médica e tem que ter sucesso logo, né? Esse é um exemplo, mas enfim, são vários. E às vezes até o contrário. Às vezes, por exemplo, o pai não foi bem sucedido e tem gente que às vezes se limita. Por quê? Porque se ela for bem sucedida, ela vai de alguma forma romper com esse padrão familiar. Então, essas questões, elas precisam ser analisadas. A gente está falando de sistemas, a gente está falando também da nossa família. E eu acho que, assim, é muito importante que quando a pessoa vai pensar sobre a profissão, ela também faça um regresso aí, tentar voltar um pouco à sua infância. A gente não pode desconsiderar, eu acho que nem o poder da nossa família sobre nós e nem da nossa infância. Então, tentar perceber de onde vêm esses sentimentos, como que isso foi construído, né? Essa questão da idealização de uma profissão, ela vai começar ela na infância, não é depois na vida adulta. Então, a pessoa precisa entender como foi esse processo, precisa entender quais são os seus desejos reais, as suas necessidades reais e os seus medos. E assim, uma coisa que eu também observo muito, né, Karine, é que Bowlby fala muito sobre isso, eu sou também da teoria do apego, né? E ele vai falar sobre um medo que todo ser humano tem, que é o medo do abandono, é o medo da perda do amor. Então, desde criança, a gente já nasce com essa propensão de se vincular, de se conectar, né? O que Bowlby vai chamar de comportamento de apego. E depois a neurociência afetiva também vai confirmar isso, né? Com Panksepp, que vai falar então sobre os 7 afetos, e aí ele diz sobre o grief panic, que é isso, né? Quando qualquer filhote de mamífero, inclusive os seres humanos, são separados da sua mãe, do seu pai, né? O que que vai acontecer? Ele vai ficar em desespero, ele vai ter uma ansiedade por essa separação. Então a gente já nasce com isso e a gente vai passar a vida toda buscando evitar a perda desse amor.
E, então, isso está muito ligado também à vida profissional, né? Algumas pessoas, elas temem a frustração, por quê? Porque elas também estão temendo a perda desse amor. E às vezes essa associação não é feita, então elas não têm consciência disso. O discurso das pessoas costuma ser muito simples. Ah, por que que você quer ser bem-sucedida? Porque, né, precisa de dinheiro para sobreviver, mas não é só isso. Tem tanta coisa que está Tem muita envolvida. coisa. Então, é importante que as pessoas, né, tenham esse olhar mais amplo e que procurem perceber toda a complexidade que perpassa esse desejo de sucesso profissional, esse medo do fracasso, que muitas vezes está assim ligado a esse medo do abandono, a esse medo da rejeição. E a gente às vezes faz de tudo para que isso não aconteça e nem percebe. Então é importante que a gente procure olhar para isso também. É tão importante isso, né? Agora, lembrando da minha trajetória ali, eu tive uma proposta de emprego no interior de Goiás. E aí eu falei para minha mãe que eu queria ir. E minha mãe, é viável, né? Financeiramente, não. Mas eu quero ir, eu quero ter essa experiência, eu quero fazer. E a minha mãe tem uma fala muito que me marca até hoje, que ela falou assim, que eu falei, ah, mãe, vou, não vou, se não der certo, e se eu fracassar, aquele medo do fracasso mesmo, né? O fracassar é fracassar financeiramente também, porque voltar fracassada financeiramente e fracassada de não ter conseguido morar longe, né? Apesar de ser no interior, mas eu teria que ter uma casa lá. E aí minha mãe falou assim, minha filha, vai, se não der certo, você volta. Então ela simplificou e me deu essa base, e me deu essa segurança de que eu vou, mas eu não sou obrigada a ficar lá ou ficar sem lugar, né? Eu vou, se não der certo, eu volto e tento outra coisa. Então, essa questão familiar é muito importante. A gente tem que resolver essas coisas aí, inclusive em relação a dinheiro, porque a pessoa fala muito de dinheiro, dinheiro, conquistar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que a gente não trabalha buscando o dinheiro. O dinheiro ele é consequência do trabalho. E às vezes as pessoas pensam que isso é hipocrisia. E não é. Não é. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Então, assim, no caso da psicologia em si, eu vejo que são bem-sucedidos profissionais que realmente se dedicam muito na profissão. E colocam a profissão como foco. É meu alvo. É minha profissão principal. Então, e não como hobby, como a minha profissão, tipo, a segunda profissão, eu tenho que ter uma profissão para me sustentar, e a psicologia para ser meu hobby, vamos dizer assim. As pessoas que fazem isso, que dividem a psicologia, o ser psicólogo, em qualquer área, né? Em qualquer abordagem, em qualquer área, eu vejo que tem mais dificuldade com essa questão de alcançar um sucesso mais rápido. E quem tem um alvo, e quem tem um foco e fala, vou trabalhar. Você tem 10 anos de formada, né? Eu tenho 20 anos de formada. Então, assim, só trabalhar com a psicologia, hoje em dia é tão difícil isso, é tão difícil, que eu vejo tantas colegas que formaram comigo, que hoje são empresárias, são bem-sucedidas e tudo, mas tem a frustração de não ser psicólogo, de não ter colocado energia e não ter colocado vontade ali naquele momento e abandonar a profissão e hoje estão frustradas e querem voltar para o consultório, né? Por quê? Porque não focou naquele momento. E eu acho que aí falta a questão também, vem a questão familiar. Ah, não vai não. Você quer ir, você vai ir se você fracassar. E se não der certo, né? Então você ter uma base familiar que te apoia, e não só minha mãe, né? Minhas tias, minha madrinha tá até aí, né? Um beijo. Você ter essa base, não, minha filha, vai, tenta, faz, né? Vai para Portugal, inclusive foi a filha dela que foi para Portugal, a Denise. Vai, tenta, estuda, sabe? Se dedica ao estudo, se dedica, que vai dar certo. Né? Com dedicação, não tem como não dar certo. Com foco, não tem como não dar certo. E é importante demais essa base familiar. E se você não tem, você que está aí escutando, não tem bem resolvida essa questão familiar, é importante que você volte ali. Porque alguma coisa está te travando ali para alcançar o sucesso, para alcançar o seu alvo.
né? Alguma coisa pode estar te bloqueando lá da infância mesmo, né? E trazendo essa questão. Então, tem que buscar. Por isso que falam que quando a gente faz psicologia, a gente tem que ter um terapeuta, tem que ter mesmo, você tem que fazer psicoterapia, seja em qualquer abordagem, porque é muito conteúdo que você tem que expor para você conseguir lidar e trabalhar bem com isso, né? Sim, e é muito interessante esse exemplo que você deu, né? Que a sua mãe disse para você, vai, e se não der certo, você volta. E assim, quando a gente fala acerca da teoria do apego de John Bowlby, é justamente isso que vai definir, né, o estilo de apego seguro. A pessoa ter essa certeza de que, às vezes, por exemplo, durante a infância, se a mãe saiu, a criança fica segura, porque ela sabe que ela vai voltar, que ela não vai perder esse vínculo, né? Já as crianças inseguras, não, elas têm esse medo do abandono, esse medo da perda. E assim, isso é formado na infância, mas é o que você disse, é importante que as pessoas saibam também que isso não é um padrão que vai ser imutável, né? Que ficou definido ali pelo resto da vida, não. Você pode questionar esse padrão a partir do momento que você o percebe, justamente para você começar a tentar desenvolver mais segurança pessoal. Por isso que é muito importante que as pessoas se conheçam, que haja esse autoconhecimento, como você citou também, quem pode fazer terapia, é essencial, né? Porque aí você vai começar a ter consciência disso e vai poder se trabalhar. Então, se você percebe que não tem essa base segura, que não se sente segura, às vezes até mesmo para exercer a profissão, tem gente que se forma e que a gente percebe que tem medo de chegar lá e de não dar conta do trabalho, às vezes acaba até recusando. Então, assim, por quê? Porque falta um pouco dessa segurança. Então, você precisa tentar perceber a origem disso, de onde surgiu a sua insegurança e o que você pode fazer para que esse padrão seja modificado, porque é possível. Né? E tem até uma a gente, né, denomina síndrome do eterno estudante, síndrome do Peter Pan. Por quê? Porque é difícil a gente sair do lugar que a gente está e falar, eu cresci, eu preciso aceitar, eu preciso trabalhar, eu preciso sair ali da barra da saia da mamãe, do papai, né, e tal. E às vezes a pessoa começa a emendar cursos em cursos. Não, depois que eu fizer a pós-graduação tal, aí eu começo a atender. Ah, não, mas depois que eu... Então, nunca ela vai ter segurança se não começar. O que eu falo para elas é o seguinte, gente, vamos começar. Ninguém começa com experiência, ninguém começa sabendo, ninguém começa com essa autoconfiança, essa segurança toda. A gente começa com frio na barriga, a gente começa né? Começa não, acho que até hoje a gente sente isso e graças a Deus que a gente sente isso, porque a gente é humano, né? Hoje mesmo, antes da live, eu falei, gente, eu tô nervosa. Por quê? Porque é uma novidade. Eu vou falar de coisas que eu sei, mas é uma novidade essa questão de estar conversando com alguém que está em outro país, né? Então, assim, graças a Deus que a gente tem isso. Quando eu vou receber um paciente mesmo que é alguma dificuldade que eu ainda não estudei, não tive a experiência, eu fico também com esse frio na barriga. Quando a gente vai dar palestra, a gente fica com frio na barriga. E graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque mostra que a gente é humano, mostra que a gente também tem as inseguranças de agora, que precisam sempre ser trabalhadas. Então, você não fica autoconfiante, pronto, bateu o carimbo ali, pronto, é autoconfiante, acabou. Não, cada desafio, você vai viver as inseguranças daquele desafio, né? Daquele momento. A gente está falando aqui relacionado à profissão, mas em relação à vida como um todo, né? É um processo. É um processo. É bacana demais. É importante ir encarando os desafios e procurar também estudar sempre, é claro, né? Para se aprimorar, para ter mesmo um conhecimento, mas muito a gente aprende na prática, então não pode parar. Tem que ser, né, junto ali a teoria e a prática, porque se você só faz a teoria, quando eu falo essa questão de eterno estudante, é nessa questão de nunca encarar o mercado de trabalho, nunca encarar a profissão. E, é claro, eu também fiz 4 pós-graduações, então, assim, sempre estudando, mas sempre trabalhando e me focando nisso.
focando em trabalhar e focando em buscar mais segurança para atender. Então, se você nunca atende ou nunca escolhe seu nicho, nunca escolhe seu alvo ali, né, onde você quer chegar, você vai fazer um monte de cursos e, às vezes, um curso nem liga com o outro, e aí você tem um monte de diploma, um monte de curso, e não está aproveitando esse curso, né? É nesse sentido. Sim, sim. Mas estudar sempre, não tem como. É, é. E assim, só uma observação, que a gente falou muito da infância, né? E assim, uma coisa que eu também noto, Karine, é que a gente sofre muitas repressões na infância, todos nós. É muito você não pode, você não consegue, você não é capaz. E assim, uma dica até para os pais é sempre de estimular as crianças a perceberem que às vezes elas não podem fazer uma coisa, mas elas podem outra. Então, por exemplo, olha, você não pode rabiscar a parede, mas você pode fazer um desenho nesse papel e esse desenho vai ficar lindo, né? Você não pode mexer na tomada, mas você pode mexer aqui na massinha e construir algo bonito. Então, assim, mostrar que às vezes a criança não pode uma coisa, mas ela pode outra. E dar essas alternativas, porque assim a criança percebe que ela tem capacidade de produzir algo bom, né? E às vezes as crianças podem internalizar isso. Eu não posso, eu não consigo. Já o meu pai, que já é mais forte, é mais alto, ele consegue. Então, não, mostra para a criança, olha, com um banco você vai alcançar também agora, depois você vai conseguir também, né? Porque aí ela vai perceber que ela tem potencial, que ela tem as suas potencialidades, as suas capacidades e que isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Então, isso é importante. E assim, eu acho que depois, quando a gente começa a exercer a nossa profissão, né? Também valorizar as nossas potencialidades. Você tem que saber o que você é capaz, o que você pode, o que você produz, e tem que valorizar. Por mais que possa parecer uma coisa pequena. Ah, mas, nossa, eu atendi só uma pessoa. Mas imagina a diferença que você não fez na vida dessa pessoa, quanto que você contribuiu para que essa pessoa tivesse, às vezes, um insight que mudou a vida dela, enfim. Você pode ter feito tanto nesse atendimento, então valorizar as pequenas coisas, valorizar as suas potencialidades, valorizar as suas capacidades. E se você ainda não valoriza, fazer esse exercício de voltar, perceber a origem disso, por que você não tem valorizado, para que essas crenças que foram construídas, elas também possam ser desconstruídas. E aí sim você conseguir fazer esse investimento criativo e sempre valorizando tudo que você produz. Exatamente, ressignificar essas crenças, né? E porque, assim, a insegurança, ela é do ser humano, né? A insegurança. E quando a mãe fala para o filho, não sobe aí que você vai cair. É muito da psicologia positiva, né? Que não gosta muito do não. Então, você não fala não. Você arruma um jeito de dar uma outra opção, né? Outra opção para a criança sem falar o não. Não, você não pode, você não vai fazer isso, você não... Que tal fazer isso? Que tal fazer aquilo? Dá outra sugestão, né? Então, assim, a gente como mãe... Você já é mãe? Você já é mãe? Não sou. Não? Não. Ah, eu sou mãe de um menino lindo. Então, depois que a gente... Obrigada. Depois que a gente se torna mãe... E aí a gente vê o que a gente fala para os pacientes muito mais real, entendeu? Assim, a gente sabe que é assim e tudo, mas você se vê fazendo coisas, às vezes, que vem da família ali, que vem da sua família, dessa história. E aí você fala, opa, peraí, eu falei igualzinho a minha mãe, eu falei igualzinho a minha avó, né? E aí, talvez, mudar essa crença, falar de uma forma diferente, né, também. Em coisas que não deram certo. E continuar falando coisas que deram certo, né? Então, é muito... Essa experiência com criança é maravilhosa. Eu falo que terapia com criança é maravilhoso, porque criança é rápido, sabe? Eles pegam muito rápido, eles mudam o comportamento muito rápido. Comportamento inadequado geralmente é grito, e aí a gente consegue resolver aquele comportamento inadequado, né? E é muito bom, eu falo que é muito prazeroso se você vê o crescimento da criança ali, né? Gosto muito de atendimento de criança. O Luiz Paulo é muito lindo. Ele chama Luiz Paulo, meu filho. Inclusive quando ele, mamãe, eu não dou conta de correr muito rápido igual meus amigos.
E aí ele focava muito nisso, né? E a gente ia rezar e falava, quero pedir pro Papai do Céu para eu correr rápido, para eu dar conta de correr rápido, porque ele é um gordinho. E aí eu falava para ele, filho, mas você faz isso muito bem, você faz aquilo muito bem, ele desenha, você precisa de ver ele desenhar. Ele desenha muito bem. Então, assim, eu sempre tô colocando, eu sou mamãe coruja, aí o pessoal fala, eu sempre tô colocando para ele as habilidades que ele tem. Entendeu? Colocando para ele que ele não pode, talvez, ele não corre rápido, mas ele sabe narrar um jogo de futebol como ninguém. Ele imita o Galvão Bueno narrando futebol. Então, assim, ninguém vai ser bom em tudo, filha. A mamãe também não era boa, a mamãe corria da bola quando a mamãe era criança. Então, assim, mostrando para ele no que ele é bom. Né? Eu acho que a gente... o ser humano é assim. Graças a Deus, cada um tem uma habilidade diferente. E dentro da psicologia também a gente tem que admitir que a gente às vezes não tem muita habilidade para lidar com determinadas situações e respeitar esse limite, né? Respeitar essas habilidades. Eu tenho mais habilidade com criança pequena, mas o meu colega não atende criança, então eu tenho que respeitar esse limite. Por exemplo, você falando que trabalhou no presídio, né? Eu tenho um limite, eu não consigo. Se for um convite para trabalhar no presídio, eu não consigo. Eu não me sinto à vontade de aceitar. Então, graças a Deus, cada um tem uma habilidade. E por isso que é tão importante ter um alvo, né? Saber identificar minhas inseguranças. Poderia até ir para experimentar, né? Viver essa experiência, mas eu não ia ser a Karine normal, eu ia ser a Karine com medo, a Karine mais insegura ainda, né? Nessa situação. Então, saber isso é muito importante. Sim. Identificar esses pontos é importante. Muito importante. E é importante também não se comparar com os outros. Inclusive, nós havíamos combinado de falar um pouquinho sobre as redes sociais. E eu vejo assim, que por um lado, as redes sociais, elas são extremamente benéficas. Porque hoje em dia, pensa bem, a gente tem a possibilidade de fazer uma live como essa, procurando levar um conteúdo informativo para as pessoas que vai agregar, né? E muita gente tem feito isso. Então, pode ser uma fonte, sim, de aquisição e de propagação de conhecimento. Mas, por outro lado, a gente percebe que, assim, muitas pessoas se comparam com as outras nas redes sociais. Nós sabemos que a rede social, ela vai ter ali um pedaço da realidade, né? Essa realidade vai estar muito mascarada. Então, por exemplo, eu citei aqui alguns dos sacrifícios que eu tive que fazer, mas imagina, né? Na minha rede social não tem esses dias que eu tava cheia de olheira, sem dormir, não tem essas noites que eu tava no ônibus indo pro mestrado, né? Então, assim, às vezes a pessoa olha para aquilo e se esquece que aquilo é apenas um pedaço da realidade. E assim, eu tenho observado muitas pessoas que têm feito isso, sabe? Às vezes as pessoas se sentem tristes, estão ali com um sofrimento psíquico intenso. Por quê? Porque elas observam, seja o sucesso profissional de outras pessoas, seja, né, às vezes parecem bem-sucedidas aí no amor, que tem um excelente parceiro, uma excelente parceira. Às vezes parece que, né, que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Mas isso é o que parece. E aí a pessoa, assim, vai ter que lidar com pequenos lutos a serem elaborados todos os dias. Porque ela olha para aquilo, aí ela se lembra de que ela ainda não teve essas conquistas. Então, ter essa consciência. E assim, eu sei que muita gente sabe disso, porque todo mundo fala, né? Olha, a rede social é apenas uma parcela da realidade. Só que, embora todo mundo saiba disso, todo mundo escute isso, quando a pessoa está ali vendo, aquilo parece muito real, né? Então, é importante também que as pessoas tentem se observar e perceber o que elas sentem, né? Às vezes eu tô triste, eu tô me cobrando muito, eu tô me sentindo muito culpada porque eu ainda não tive sucesso. E de onde que tá vindo isso? Né? Como nós falamos, tem essa questão ali das origens na infância, mas também pode ser que a rede social seja um gatilho para esse sofrimento, porque ela passa a se comparar e parece que o outro teve sucesso e ela não. Mas isso não é a realidade total, né? E assim, realmente a gente se pega fazendo comparações, às vezes, mesmo sabendo que não é real, a gente às vezes se pega fazendo comparações. Aí a gente volta para a realidade.
Na rede social, por exemplo, não tá lá escrito também que hoje eu acordei às 5h30 da manhã, né? Não tá lá escrito que eu acordo às 5h30 da manhã para ir trabalhar e que eu chego em casa estressada às vezes e cansada. Eu não vou colocar isso na rede social, porque a gente tenta colocar o melhor, né? O melhor da gente ali para expor. Por isso que essas aulas, essas lives, essas conversas com as meninas que estão formando agora, que estão recém-formadas, é importante para elas perceberem que vão existir os momentos ruins. Vão existir os momentos que você vai ter que acordar às 5h30 da manhã. Vai existir. E outra coisa, Ana Cristina, o que é sucesso? Né? Talvez assim, eu não alcancei o sucesso. Mas o que é o sucesso? Eu já me sinto um sucesso, exato, porque eu já conquistei tantas coisas, são tantos micropassos, né? São tanto micro conquistas que a gente tem todo dia. Então, só de, por exemplo, acordar hoje às 5h30 da manhã e ter conseguido fazer tudo que eu tinha que fazer para estar aqui, né, às 18 horas, eu tenho que chegar em casa à noite e comemorar e falar, yes, consegui, né? E isso é sucesso, sim, isso para mim é sucesso. É romper a barreira, por exemplo, do medo de fazer essa live com você, por exemplo, né? Dessa insegurança, do frio na barriga. E a gente tem que romper com isso todo dia. Isso é sucesso para mim. É sucesso para mim quando um paciente, eu vejo melhora e ele fala, nossa, foi o dinheiro mais bem pago da minha vida, eu sou outra pessoa e começa a agir como outra pessoa mesmo e muda crenças, transforma. Isso é sucesso, né? Então, eu acho que definir tanto o que é fracasso e o que é sucesso, a gente tem que definir todos os dias. A gente já é sucesso, né? Eu falo para as meninas, você já é sucesso, você formou, você conseguiu batalhar aí na faculdade e tal. Então, você é sucesso. Claro. Com certeza. Ô, Karine, e eu também eu preparei aqui algumas dicas para os recém-formados. Posso dar? São 10 dicas, tá? Aí eu vou até ver aqui na minha listinha para não esquecer nenhuma. Gente, vamos anotar. Cadê o caderninho? Eu falo para os meninos, pega o caderninho. Isso aí. Então, assim, a primeira coisa, a gente até já falou um pouquinho acerca disso, é entender e expressar o que você sente. Então, saber o que realmente você quer na sua profissão, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos, as suas necessidades, o porquê você quer isso, né? Voltar ali à origem e tentar entender o que realmente você sente, o que realmente você quer. Isso é muito importante, né? A segunda dica é entender que para você, né, construir uma carreira profissional, isso vai levar tempo. Por quê? Porque é uma construção, é um processo. Então, não ficar afobado, achando que tem que ser do dia para a noite, porque realmente não vai ser para ninguém em qualquer área. Dificilmente alguém acaba de se formar e no outro dia está ganhando muito bem, está, né, reconhecido profissionalmente. Não. Isso vai ser mesmo E um até processo. fazendo só uma observação, até isso a internet está colocando como facilidade, entendeu? Eu vi psicólogas recém-formadas falando como eu conquistei meus 10 primeiros pacientes em 8 meses de formado. E aí você vê aquilo ali e a pessoa vende aquilo ali, né? Gente, é muito perigoso isso, porque a pessoa vai lá e compra essa ideia, e aí ela não tem 10 pacientes em 8 meses, e aí ela vai falar, nossa, eu sou um fracasso, porque eu não tenho os 10 pacientes em 8 meses. Né? Então, assim, tem que ter meta? Tem. Tem que ter alvo? Tem. Mas tem que ter realidade. Essa pessoa talvez conquistou, mas eu posso não conquistar e continuar sendo batalhadora e continuar conquistando todo dia, né? Não em 8 meses. Sim, com certeza. E nunca se sentir culpado, né? E nunca cair nesse discurso da meritocracia, porque a gente tem vários fatores que vão contribuir para que a gente consiga isso. Por exemplo, 8 pacientes, né? Tem fatores sociais, enfim, não é só o fato de você ser ou não um bom profissional. Né? Mas, bom, a terceira dica seria procurar desenvolver a segurança pessoal. Então, como nós falamos, isso é muito importante,
né? Porque um profissional que ele se sente inseguro, que ele não valoriza aquilo que ele sabe, que ele não tem esse senso de segurança, dificilmente ele vai, então, conseguir exercer ali também um trabalho de qualidade. Então, é importante procurar desenvolver essa segurança. E aí, como eu também já disse, isso, assim, geralmente é desenvolvido desde a infância, né? Mas aí você vai ter que, então, fazer esse resgate, procurar entender, ver o que que você pode desconstruir, o que que você pode reconstruir, para poder se trabalhar e se sentir mais seguro. O quarto seria a quarta dica, né? Uhum. Estabelecer e manter um bom networking. Então, é muito importante também que nós tenhamos vínculos com outros colegas de profissão. Hoje, por exemplo, estamos aqui, daí uma Pois ajuda a é. outra, e dar suporte para a outra, dar um apoio, né? Às vezes também fazendo encaminhamentos para quem tem consultório ou para quem também, né, vai para outras áreas da psicologia. É importante ter uma rede, porque aí Uhum. você vai conseguindo ali com esses vínculos e se estabelecendo profissionalmente. Ana Outra Cristina, só te dica, interrompendo não de se afastar novo, da profissão. complementando aí a questão Claro. do network. O que eu trabalho muito, o grupo das psicotops, ele surgiu justamente por isso, porque eu falo, gente, a gente pode ajudar a coleguinha. Eu falo para elas assim, nesse sentido, a gente pode ajudar o outro que está com dificuldade. Olha, estou com um paciente assim, assim, assim. O que eu faço? Que teste que eu aplico? Sabe? Incentivar. Isso também é network. Aqui, a gente poderia se encarar como concorrentes e falar, não, né? Não vou deixar ela vir aqui mostrar o trabalho dela, não, porque senão depois ela vai querer meus pacientes. Não, a gente tem troca. E nessa troca, gente, quem sabe muito, compartilha. Eu falo que quem sabe muito, transborda. E se você transborda, você tem muito para compartilhar. E você ajuda muitas pessoas e se ajuda também. Então, o grupo Exato. Psicotop, ele tem muito isso, sabe? Essa visão, porque eu coloco isso, autoestima profissional, você assumir que você é um bom profissional e troca. Compartilha o que você não sabe, Sim. compartilha o que você sabe. Muito boa essa dica, adorei. E o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele nunca é dividido, Ele ele nunca é multiplica, né? diminuído, mas ele é multiplicado e somado. Então, quanto mais a gente passa aquilo que a gente sabe, mais a gente aprende também. É verdade. Isso é importante. Bom, a quinta dica, não se afastar da profissão. Até algo que você já disse aqui na live. E assim, eu entendo que muitas vezes é preciso recorrer a outras fontes de renda mesmo. Mas o que eu dou como dica mesmo é para que a pessoa não se afaste da profissão. Então, por exemplo, quando eu me formei, eu citei aqui que eu tinha lá meu trabalho no hospital, como plantonista, tinha o meu consultório, mas além disso, eu fazia o mestrado e também era professora de inglês. Ou seja, eu precisava complementar a minha renda naquele Uhum. momento. Era a minha realidade, mas eu consegui, né, ao mesmo tempo em que estava atuando como professora de inglês, não me afastar da profissão. Então, se você de alguma forma precisa complementar a sua renda, que você consiga fazer isso, né, às vezes num part-time, algo que não vai tomar todo o seu tempo, para que você consiga também se dedicar à profissão de psicólogo. Uhum. Então, essa seria a quinta dica. Ótimo. A sexta, estudar. Então, nunca parar. Porque a gente, né, o conhecimento, quanto mais a gente também tem, mais a gente percebe que está faltando. Nossa, é verdade. Então, sempre estudar, 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 que isso também vai fazer com que você tenha um diferencial e tenha um trabalho de qualidade. Óbvio que isso também vai atrair mais trabalho. O sétimo, saiba o seu diferencial e o seu foco. Nós também falamos um pouco disso, né? Você falou muito bem sobre essa questão de ter um foco, de ter um objetivo e conhecer também qual é o seu diferencial. Então, o que que você estudou mais? A que você se dedicou mais? Qual que é a sua paixão? O que que te move, o que que te toca? Você precisa saber disso, porque, né, aí você vai ter um diferencial naquela área.
Então, assim, a Karine, por exemplo, ela citou que tem essa paixão por crianças. Tenho certeza de que vai ser uma excelente profissional nessa área. Eu, por exemplo, desde a minha formação, eu venho estudando sobre casais, fiz, né, a minha formação em terapia de casal e família. O meu mestrado também foi no núcleo de família, porque, Uhum. porque eu sempre tive esse interesse em casal. Até mesmo quando eu fui para o presídio, eu também fui estudar sobre os relacionamentos afetivos das mulheres aprisionadas, porque eu gosto muito dessa área dos relacionamentos afetivos, familiares. Então, você precisa saber do que você gosta. É, Isso é muito importante para você poder se dedicar àquilo que você realmente deseja e almeja para a sua vida profissional, verdade. né? Bom, a oitava dica é valorizar as suas potencialidades. Então, como a gente comentou aqui, às vezes você pode achar, "Ah, mas isso foi tão pequeno, mas não foi." Então, valorize, sabe? Se você fez um relatório naquele dia e ficou bem feito, olha e fale, nossa, como eu fiz isso bem, não é? Então, assim, o que você faz bem, você precisa valorizar. É, E assim, eu acho que também é importante, Karine, né, fazer aqui um parêntese, valorizar também, se você é psicólogo clínico, o seu trabalho, até mesmo no que se refere ao valor financeiro dele. uhum. Então, assim, tem gente que às vezes fica com vergonha de cobrar, que não sabe quanto cobrar, e precisa, né? É o seu trabalho. Então, você tem que saber que ele tem um valor e que muitas vezes, né, diferente, lógico, da gente falar de um trabalho voluntário, com pessoas que não têm condições de pagar, mas não, às vezes a pessoa está atendendo um paciente que pode pagar e ela fica ali, ah, não sei se eu cobro, não sei quanto eu Aí cobro, né? é a E não insegurança, é pode. a danada da insegurança que vem, né? Que vem às vezes lá de trás. Por quê? Porque eu não me sinto segura, não sei do meu potencial, e aí não tenho segurança nem para cobrar, né? Dar valor para o meu Uhum, trabalho. Na verdade, não é nem colocar preço, é uhum, colocar valor no seu trabalho, né? Eu percebi que claro. quando eu ganhei mais segurança nisso, quando eu trabalhei mais a minha insegurança, eu melhorei para valorizar mais o meu trabalho. Então, isso vai Uhum. caminhando junto, tem que caminhar junto, né? Sim, com certeza. Legal. Bom, Nona. a nona dica, não se compare. Nós também já falamos um pouquinho disso na live. Então, cada pessoa vai ter uma habilidade em diferentes áreas. Saiba qual é a sua e invista em você, invista, né, na sua carreira, nos seus estudos. E se for para comparar com alguém, compare-se consigo mesmo. E pense como que você estava antes, como que você está agora, o que você já conquistou, quais degraus você já subiu. Então, assim, não se compare com os outros. Essa seria a nona dica. E bom, a décima dica é algo que também a Karine já abordou na nossa conversa aqui, que é fazer terapia. Então, assim, nós sabemos que é essencial para qualquer psicólogo fazer terapia. E acredito que para todo mundo, que bom seria se todos tivessem essa possibilidade. Então, o diálogo é necessário, esse encontro com o outro. E assim, às vezes, é claro, você mesmo pode ir dialogando com seus sentimentos, com as suas crenças, pode ir desconstruindo algumas e reconstruindo, Uhum. mas o psicólogo, o seu terapeuta, ele vai ter um novo olhar e vai fazer com que você também tenha esse novo olhar. Então, é importante fazer terapia, é muito importante. Então, principalmente para quem é psicólogo clínico. Eu sei que tem gente que quer ser psicólogo clínico e que nunca quer passar por um processo de terapia. E aí vai ficar bastante difícil de, Fica. né, a pessoa atender e exercer um trabalho de qualidade se ela não olhou para ela mesma. Então, é essencial que você olhe para si mesmo, até porque isso vai te ajudar a percorrer a sua jornada. Como eu disse, a identificar o que você realmente quer, qual realmente é o seu desejo. A terapia vai te ajudar a olhar para os seus medos e a enfrentá-los. Então, não deixem de fazer terapia. Essa seria a décima dica. Que legal. Nossa, dicas maravilhosas, né, gente? Então, concluindo aqui, essa questão da terapia, muita gente corre, né, da terapia. E aí, se eu não valorizo o processo de fazer terapia, como eu posso valorizar o meu trabalho, o meu processo de terapia? Se eu não faço terapia, né? Como? Como? Não tem, é uma coisa sem sentido. Não faz sentido.
Então, assim, na faculdade mesmo a gente já aprende isso e a gente tem que carregar isso pro resto da vida, né? Quis ser psicólogo, então vamos lá, vamos encarar a terapia, vamos encarar a mudança, né? E assim, quando eu vi seu conteúdo, seu trabalho, eu vi que poderia agregar demais pra gente, pra mim, para minhas meninas, né? Eu falo as minhas psicotops ali, minhas mentorandas. E para quem tá vendo a live, eu tô vendo muita gente ali, nossa, que dica boa, nossa, que dica boa. Espero que tenha acrescentado para a vida de quem tá aqui assistindo, de quem vai assistir a live depois, porque são dicas de quem tá vivendo isso, de quem tá no processo, né? A gente tá dentro do processo ainda. Ninguém aqui tá. Eu não cheguei ainda no meu alvo, né? Acredito que você também não. E a gente não vai chegar, porque assim, a gente sempre vai querer outros alvos, vai ter outros alvos, vai ter outras metas, né? Então, assim, esse processo de estudar também, eu falo que tinha que ser a 11ª, 12ª, 13ª, estudar, estudar, estudar. Porque o conteúdo, ele não vai cair do céu, ele não vai entrar na sua cabeça se você não tiver esse tempo para estudar. E abrir mão de algumas coisas para esse momento agora de estudar, né? Então, se esse momento agora é estudar, e se você fez seu cronograma e é estudar, não tem conversa, né? E aí não tem cobrança também, porque você não tem prova, você não tem isso. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade com isso. Você vai dar o certificado, Karine, no final do curso? Vou. Ah, mas quanto que tem que ter de presença? Então você está preocupado já com a avaliação do curso, ao invés de se preocupar com o melhor desempenho no curso, entendeu? Quando eu vou dar os cursos, né? Os cursos online. Então, assim, vamos preocupar com o que eu quero construir. E não se vai me avaliar ou não vai avaliar. Já a questão do medo do fracasso também, né? Já vem tudo. Eu acho que trabalhando isso na terapia, você resolve várias coisas. Porque aí você vai destravar várias coisas. Insegurança, o medo do fracasso, questões de relações familiares ali que não foram bem resolvidas. Então, o processo de terapia fechou com chave de ouro todas as dicas, né? Todas as dicas aqui. E eu quero agradecer, Ana Cristina, a sua disponibilidade. Vocês gostaram, né, gente? Aperta aí o coraçãozinho se vocês gostaram. Eu adorei, aprendi muito. Quero que a gente marque outras lives para a gente falar do seu livro, que também eu achei um assunto bem curioso, bem assim, eu fiquei bem interessada mesmo. Que você venha trazer seu livro. Você tá com ele aí para mostrar pra gente a capa? Não, Para falar um aqui. pouquinho, Na verdade, meus livros estão na alfândega. Todo mundo no Brasil já tem os livros, eu não tenho ainda. Mas vai chegar. Logo a gente faz a live. A gente faz uma live para apresentar o livro, porque eu acho muito importante a gente valorizar quando alguém faz alguma coisa legal e quando alguém produz. Eu acho que isso está faltando na psicologia também. Produzir, fazer coisas, fazer artigos, escrever, né? E eu valorizo demais isso. E quero te parabenizar pelo livro, pelas conquistas e me colocar à disposição também, porque nesse networking aí, né? Vamos nos apoiar, vamos nos ajudar, tá? Muito obrigada aí quem veio na live, quem participou. Muito obrigada pela atenção. Pra gente estar aqui agora, tem uma rede de apoio aí por trás, né? Que possibilitou a gente estar aqui. Então, quero agradecer todo mundo aí e dizer que eu achei que foi legal demais. Muito bom mesmo. Ah, que bom. Eu também Tá quero bom. agradecer imensamente por todos que participaram. Quero agradecê-la pelo convite. Dizer que eu aprendi muito com você, que foi um bate-papo super agradável, que acrescentou muito na minha vida, espero que na vida de todos. E para mim vai ser um prazer nós fazermos novas lives, termos novos encontros. Muito obrigada novamente pelo convite e que honra, e que prazer e que privilégio te conhecer. Obrigada. Obrigada, Ana Cristina. E quem gostou, vai lá nos comentários e coloca lá gostei e dê sugestões de temas, tá? Pra gente poder trazer também. Tá, gente? Sigam lá a Ana Cristina, doutora Ana Cristina Figueiredo, né? @ doutora Cristina Figueiredo, porque aí vocês vão estar em contato com a Ana Cristina também, vão conhecer mais o trabalho dela e vão colocar lá nos comentários sugestões de tempo para ela voltar mais vezes aqui. Tá, gente?
Um Com beijo, tá? certeza. Um E o beijo. pessoal também, que é da minha, segue a Karine É Araújo. isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, viu? Boa Tchau, um noite, bom beijo. descanso.